Está começando mais um Carroça de Duque Podcast. Fala galera, aqui é Thiago Alves e 25 na CA, pega. Fala galera, aqui é Luiz Henrique e -5 na Shuriken pra atacar o olho do Ciclope. Fala galera, aqui é Anderson Lira e o mel só desce quando sai de 20. Aí galera, aqui é Rômulo Vicente e tem dado em casa? Então, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Carroça de Duque Podcast. E no episódio de hoje, vamos falar de um tema muito querido por todos nós aqui do Carroça de Duque. Hoje é dia de RPG. Preparem aí os seus 7 de dados. Passe aí 3 horas e meia fazendo uma ficha pra morrer no primeiro combate. Pois é, aconteceu tantas vezes, né, cara? E vem com a gente ouvir um pouco das nossas peripécias RPGísticas. Puxa a cadeira, sente na taberna, pegue uma grande caneca de cerveja e espere a quest começar. Toda história que se preste tem que começar numa taverna. Exatamente. É. Alguém vai entrar berrando e pedindo ajuda. E como a gente não tem o que fazer, vai atrás. Mas primeiro, pessoal, vamos fazer aqui, só dar uma contextualizada pra galera que nunca ouviu falar do que é O RPG. famoso Role Playing Game, ou RPG, né? Exatamente, né? O jogo de desenvolvimento, né, de um personagem, né? Você vai elaborar um personagem, você vai criar todo o background desse personagem, desde, né, as suas características físicas, as suas habilidades, as suas perícias, assim como, né, toda a história daquele personagem, e você vai, junto com os outros jogadores e o mestre, né, que a gente vai explicar mais à frente, vocês vão construir a história daquele personagem dentro daquele universo, não é isso? O melhor jogo do mundo, não tem jogo melhor. Eu diria pelo menos um dos mais criativos e mais emocionantes e menos tediosos que eu já vi na minha vida. Que eu já joguei, inclusive, porque eu sou louco por jogos. Viu? A particularidade do nosso grupo, que além de compartilhar do mesmo local de trabalho, né, em nossas jornadas, como professor Aonde? Aonde? laranja e verde. E verde. Puxa aí a maquininha. Puxa a maquininha aí. Vai cair na conta começo do mês. Além desse local, né, que nos uniu, o RPG foi que constituiu o grupo, né, porque poderíamos ser amigos de trabalho, né, e temos vários outros amigos de trabalho, né, que não fazem parte do nosso grupo, mas o RPG conseguiu juntar um monte de maluco, né, no bom sentido, claro, como sempre, em torno de grandes histórias. Eu acho que hoje a gente vai contar algumas histórias legais, outras não tão legais assim, né, para quem experienciou, mas de certa forma são engraçadas, então devem ser contadas. Vai ativar os gatilhos aqui das lembranças ruins. Lembro-me até hoje onde fui convidado por esses dois jovens, né? No caso, o mestre Thiago e a druida, aliás, né? Romulo perguntou: por que você não joga RPG conosco? Aí eu, nunca joguei. É fácil. 5 conversinhas e eu estava completamente apaixonado. Caraca, bicho. Mas todo mundo começa assim. Todo mundo começa desse jeito. Aí é claro, né? Fiz um personagem muito Tipo, né? personagem melhor, né? Um personagem melhor, mas dentro das minhas características, inclusive físicas. É muito interessante. Mas finalmente, Thiago, essa maluquice toda começou quando, por quê e quem e pra quê? Como é que surgiu finalmente o RPG? Então, né, a introdução de Rômulo lá foi interessante porque, assim, essa é uma piadinha que todo jogador de RPG já ouviu, ouve e sempre ouvirá. Então a gente tem que lidar com essa piada infame o tempo todo. Até porque, né, os famosos 7 de dados, eles são um elemento não único, né, mas muitos sistemas, né, eles dependem dos dados, né, pra criação dos eventos aleatórios, e aí surge essa piadinha, né, mas assim, o RPG enquanto conceito, né, a ideia, vai surgir ali por volta dos anos 70. Antes dele, né, Luiz, a gente tinha ali os famosos wargames, né, e os board games, não é isso? Isso, exatamente. Esses wargames, né, que a gente chama, era como se fosse assim, tipo, um jogo de estratégia em que você usa algumas miniaturas, né, simbolizando ali exército, pelotões, tal, etc. Então tem um conjunto de regras, uma mecânica específica para ser jogada, e com o passar do tempo, esses, digamos assim, a evolução natural das coisas. Você vai desenvolvendo novas mecânicas, novas regras, tal, etc. Até que em 1974 foi lançado, né, o famoso e talvez assim, o RPG mais icônico de todos, né, o que está nos nossos corações, né, o Dungeons
Dungeons and Dragons, o famoso D&D. Então quando você ouvir aí alguém falando assim, tu joga que sistema? Mas não, eu jogo D&D. Então D&D é o RPG raiz, né? Vamos dizer assim. É o pai de todos. E aí foi criado pelo Gary Gygax, né? E pelo Dave Arneson, né? Isso lá no 1974. Na verdade, ele surgiu não como um jogo independente. Depois ele foi sendo lapidado, foi sendo desenvolvido, né? Até se tornar o que hoje é o carro-chefe dos RPGs, né? Mas assim, existem também diversos outros tipos de RPG, não só o D&D. O D&D é o mais famoso de todos, né? Mas existem outros sistemas, outras mecânicas. Naquele momento, primeiros grandes mestres, né? Os primeiros Dungeon Masters, né? Como, por exemplo, o imortal Gary Gygax, criador de um dos primeiros mundos fantásticos, né? Que é o Greyhawk. Ele começou, né? A difundir o jogo de RPG, juntamente com o grande desenhista ali da antiga TSR, o Jeff Easley. Sim. Responsável, diga-se de passagem, por todas as ilustrações do antigo Dungeons & Dragons, primeira edição, do AD&D, dos card games de Spellfire, né? Jeff Easley, que é outro imortal aí. Então essa turma boa começou a difundir esse trabalho, né? Começaram ali as criações do primeiro mundo, né? Ou dos primeiros grandes cenários oficiais hoje, né? E é interessante falar nesses nomes aqui, porque todo mundo aqui conhece o famoso desenho Caverna do Dragão. Quem é ele? Aquele é o Vingador, a força do mal. Eu sou o mestre dos magos, seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Então, o que é que se sucede? Caverna do Dragão, ele foi um desenho animado que teve a participação de Gary Gygax na elaboração do desenho também, e ali naquele cenário, né, do desenho animado, ele criou um universo, né, vamos dizer assim, um mundo que naquela realidade da Caverna do Dragão é chamado apenas de O Reino. Isso. Mas muito do Reino tem inspiração em Greyhawk, que foi o mundo criado por ele, né? O D&D tá em qual edição atualmente? O D&D tá na 5ª edição. 5ª edição, veja só, 5 edições já. Aí você pensa, eles mudam todo ano. Não, eles não mudam todo ano, não, né? Vai se adaptando, críticas e sugestões de quem joga bastante, ele vai melhorando. Tem gente que com a mudança não gosta, abandona, tem gente que prefere a 5ª edição. Mas não quer dizer que alguém ainda não deixou de jogar a 3ª edição ou 4ª, né? Exatamente. Tem gente que ainda joga as primeiras ainda. Tem gente que ainda joga o primeiro, o segundo, e diga-se de passagem, né, na minha humilde opinião, porque assim, eu acho o 5ª edição muito bom. Embora, né, se alguém me perguntar assim, qual foi o mais extraordinário de todos, né? Até hoje eu fico com o segunda, com o AD&D. AD&D, né? Era muito mortal, cara, muito mortal, muito difícil de se jogar, entendeu? Foi um jogo, assim, fantástico. O 2ª edição, ele é fantástico, fantástico mesmo. Porque, como ele fala, né, a maioria dos jogos que a gente conhece tem Final Fantasy 88, né, Street Fighter 45, mas o RPG, ele mantém, assim, você imaginar, né, década de 70 e década de 20 do outro século, a gente tem 5 edições, porque muitas vezes esses cenários, nessas edições, eles lançam muitos complementos, muitos cenários, né, muitos livros, né, de apoio, bestiário de mundos, cenários diferentes. Livros de aventura. Exato. Então, nesse intervalo entre as edições, muitos complementos são lançados. Isso que Luiz falou, né, da opinião, isso termina com que, como esse intervalo entre edições geralmente é muito grande, você termina tendo várias gerações jogando o mesmo jogo. Por exemplo, assim, tem várias gerações jogando D&D. Então, você termina trazendo conflito de gerações para dentro do RPG. Do jogo, é verdade. A essência do jogo ela é a mesma, mas assim, os sistemas, quando a gente fala o sistema, é a mecânica do jogo, né? É o como jogar, né? Ela acaba sofrendo alterações ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você for pegar talvez uma das maiores brigas assim que existam, né? É a galera que defende lá as edições da 3,5, tem a galera que defende a 4ª e a 5ª. Aí gera muito realmente conflito de geração, como o Romulo falou. A gente só não deve confundir geração, assim, quando eu falo geração, é geração de acesso ao jogo. Exatamente. Porque tem minha iniciação com D&D, mas eu joguei muito Vampiro e depois retornei ao D&D. E retorno ali entre o 3.5 e o 4. Então, o momento onde eu abraço D&D é no 4.0. Então, eu sou da geração 4.0, né? Quando outros tiveram a oportunidade de jogar o 2, jogar o 3 Isso. por muito tempo, jogar o 5. Então... Dos 4 aqui, né? Luiz, ele começou a jogar o RPG raiz, né? Lá nas antigas, né? Exatamente. Aí Romulo, ele veio numa geração posterior. Eu vim numa geração mais recente. Não recentemente, né? Já tem uns 10 anos já. Peguei já uma geração mais nova e Anderson ainda foi depois, né? Os papéis se inverteram aqui, né? Pois é. Só no mundo fantástico que tudo se inverte.
É por isso que você gosta de D&D, porque você não gosta de gente, mas você gosta de bruxo, orc, meio orc, né? Tanto é que eu não jogo como humano, tá? Saca só, eu comecei nessa caminhada em 1994. Brasil! Com o antigo e inesquecível Nossa. Dragon Quest. Eu só lembro da caixa. Pois é, eu sou da época do Dragon Quest. E aí do Dragon Quest eu fui pro primeira edição do Dungeons & Dragons. E aí nisso, óbvio, eu joguei todas as edições do Dungeons & Dragons, da primeira até a quinta agora. Fora que eu passei por GURPS, passei por Storyteller. Então, assim, eu sou um desbravador de mundos, né? De cenários. Luiz é famoso old school, né? O famoso jogador old A school. melhor o famoso definição old school, do que né? Descobridor de Mundos foi o melhor. Pô. Realmente. Tem uma galera que tá escutando o episódio agora e talvez não tenha muita noção, assim, do tema. Aí pode estar se perguntando, mas aquele, sei lá, se eu for jogar um Final Fantasy, vou jogar lá um LoL, isso aí é RPG, não é? RPG é só aquele que a gente joga com a fichinha de papel, que usa os dados. Eu não vejo assim, não. Eu vejo assim, todo tipo de jogo que tá ligado a uma certa forma, não só a uma fantasia medieval, como também outros cenários fantásticos, né? Eu, particularmente, eu considero isso RPG. Até mesmo porque eu também não fiquei só no RPG de papel, né? RPG de mesa, né? Exatamente. Eu desde de MMO até card game, e card game, quando eu falo aqui de card game, viu, pessoal? Começando no antigo e inesquecível Spielfire, nos anos 90. Faz tempo. Nossa. Hoje é um jogo que não existe mais, né? O Spielfire, ele infelizmente deixou de existir, e ele, com o passar do tempo, foi superado pelo Magic, né? Pelo famoso Magic the Gathering, que eu acho até que hoje, né? Conhecia. Bom, Entendeu? agora, se a gente tiver algum ouvinte mais novo, ele vai estar dizendo assim, não, eu quero saber se o meu LOLzinho é RPG também. Olha, eu O considero... meu Dota que eu jogava se era RPG também. Eita, Dota e LoL tem rivalidade aí, hein? Exato, mas a gente somos neutros aqui, É. né? Não sei se você joga no Dota ou LoL, eu não jogo nenhum dos dois. É porque na classificação, né, jogos como LoL, Dota, eles são classificados como MMORPG, né? Isso, Mas né? MMO é RPG? Pra mim É porque assim, né? A ideia do MMO é que você tenha uma quantidade massiva, né, de jogadores, né? Personagem e tal. Naquele mundo, interagindo e tal. E ele é voltado muito para uma dinâmica, assim, de ser jogado online, né? Porque você tem que ter essa interação entre as pessoas. Só que diferente dos jogos de RPG clássicos, né? O famoso RPG de mesa, né? Você tem uma diferença basicamente na ideia que o jogo de RPG, ele não é focado em, tipo assim, eu tenho um objetivo de desenvolver meu personagem só para ele ser o melhor e tal. Não, você tem uma narrativa, você tem uma história por trás. Essa é a grande diferença, né? Assim, do... Tem gente que até pensa assim, quando você fala que joga RPG, né? O cara, então você tem que se vestir do personagem e tal. A galera confunde cosplay, né? Com... Isso, exatamente. Muito rude, se você quiser se vestir, esteja à vontade. Nada né? impede. Eu sempre joguei de bermuda e camiseta. Ó, outra coisa que a galera acha muito também é assim, eu tenho que fazer, pra interpretar meu personagem, eu tenho que fazer uma vozinha diferente, tenho que... Se você quiser também, cara, mas não é obrigado, não. Não é obrigatório. A única obrigação que você tem é tentar se diferenciar o seu pensamento do pensamento do seu personagem, né? Então, no momento que vai a parte do role playing game, da interpretação mesmo. Você pode até ser uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa, tal, mas se você fizer alguém chaotic evil, o cara, você tem que ser realmente um cara muito, assim, chaotic, vai ter muito termo em inglês, tá, gente? Tem que ser caótico do mal, né? O cara fazer um bruxo chaotic evil, meu amigo, vai ser, Munra vai ser seu aprendiz. Então, se você uma ideia assim, então tem que ser ruim mesmo. Sobre essa questão de se vestir, eu sempre achei uma coisa muito interessante, e aí eu acho que Rômulo pode falar isso com muito mais propriedade do que cada um de nós aqui, questão do storyteller, que é a questão dos by night vampiro. Tem gente que vai vestido, né? Tem gente que incorpora mesmo os personagens, não é isso? Isso já deu muito rolo pra quem joga RPG. Rapaz, é verdade. Verdade. Antes de a gente esvaziar esse debate aí do LoL ser RPG, né? O Dota ser RPG, primeiro, os tradicionais têm que agradecer, né? Eu acho que tem que ter, no mínimo, antes de considerar
RPG ou não, da mesma tribo ou não, tem que ter um agradecimento. Porque quem é da antiga escola, a coisa era tão complicada para RPG que você tinha que andar com os livros escondidos. Porque se alguém pegasse um livro de RPG e lesse desavisadamente, geraria muitos problemas, que houve muitos problemas, principalmente no Brasil, né? Muito preconceito contra o praticante de RPG durante muito tempo, principalmente por parte das instituições religiosas, né? Inclusive aqui eu fazia parte, por entender o RPG como um jogo do diabo, né? Um jogo do Satanás. Exatamente. Saindo do mérito, né? Se é RPG ou não, eu vou entrar nesse mérito mais pra frente, mas só o fato de MMO usar o termo RPG ajudou muito a popularizar. Sim, com certeza. É verdade. Faz tempo que a gente não tem a palavra deixar de ser associada a coisas pejorativas. Só que aí, pessoal, para vocês entenderem bem, o RPG de raiz, né, o de mesa, ele é basicamente interpretação de papel, né? Você vai escolher um personagem, você vai construir seu personagem, na verdade, isso depende do sistema que você escolher, tá? Que existem regras para cada sistema, mas todos eles você constrói seu personagem, como o Thiago falou, tudo de cabo a rabo, do seu passado traumático, ao seu nascimento, né? Até se você é uma pessoa que utiliza mais características físicas, né, como carisma, alto, inteligência, etc. físicas e psicológicas, né? Exatamente. Cada desses cenários que a gente falou, D&D, vampiro, lobisomem, mago, você entra num cenário, por exemplo, o de vampiro, que eu joguei há muito tempo, você vai mergulhar num cenário onde o mundo real, ele existe, né? É do jeito que ele é, basicamente, a cidade, só que aí você coloca elementos sobrenaturais, como vampiro, pessoas próximas ao vampiro, lobisomem. Então você vai ter todo esse mundo fantástico apoiado, no caso do vampiro, né? No mundo real. E aí, o que acontecia? Por muitas vezes, você tinha que... As pessoas gostavam de se caracterizar, imaginar, né? Criava essa tendência de como o vampiro se vestiria, né? No meio mortal, entre os humanos, como é que se vestiria, como é que os vampiros se comportam. Então, geralmente, cada RPG, a gente tem os filmes que geralmente apresentam, né? Um tipo de vampiro, ou uma família, mas todo mundo parecido. Por isso não nos mostramos à luz do dia. As pessoas iam saber que somos diferentes. Eu sou assim. É como um diamante. Errou. Errou feio, errou rude. No RPG não, você vai ter facções, divisões entre os vampiros, né, que vão ser diferentes no caso, muitas vezes por aparência, ou por comportamento, ou até por outros atributos sobrenaturais que esses vampiros vão ter. Dracarys. Aqui no nosso grupo a gente tem 3 mestres, né? O que seria esse tal desse mestre, né? O mestre é o narrador, é o jogador que conduz a aventura. Ele é o responsável por, junto com os jogadores, né? Digamos assim, mas ele é o responsável por dar a dinâmica do jogo. Como assim? É ele que vai ser o responsável por criar as aventuras, por desenvolver o mundo que está, onde os personagens estão interagindo, criar as complicações, né? E as vias de resolução. E os jogadores, eles junto com esse mestre, né? Eles vão ajudando no desenvolvimento, na contação dessa história. No final das contas, no RPG a gente costuma brincar assim, não existe isso, eu vou jogar RPG, eu ganhei, eu perdi. Não, você vivenciou uma experiência, né? uma história. Então o mestre planejou uma cidade e tal, um labirinto, uma floresta com armadilhas, não sei o que, tal. Veja só, gente, só porque o mestre determinou que então vocês chegam na frente da floresta. Ele não vai dizer pra você, então vocês entram, não. Porque quem decide o que o cara não faz é cada um. O grupo pode dizer assim, nós vamos entrar. Você pode dizer, eu não vou. Por que você não vai? Eu não quero ir, eu não vou, eu vou pro outro lado, depois se encontra. E você pode seguir sua quest sozinha. Não vai ser bom. E você vai sem apoio. Você vai sem apoio, mas pode rolar. A gente que mestra direto, a gente planejou, às vezes, horas, dias, às vezes, você planejou ali uma aventura e simplesmente o grupo diz assim, não, a gente, em vez de ir pra cidade A, a gente vai pra cidade B. É onde tá a situação, né? Existem mestres e mestres, né? Tem aquele mestre que vai dizer, não, eu planejei isso aqui, eles vão ter que fazer isso aqui, né? Que é o que a gente chama de railroad, né? Que é aquele cara que quer que a história siga no trilho que ele desenvolveu, que ele criou, né? Só que muitas vezes, né, a liberdade que o jogo dá pros jogadores, tipo, dizerem assim, não, a gente não vai pra cidade, a gente vai ficar aqui, acabou a aventura, tal. Ou então vamos criar outra aventura, tal. Eu acho que isso é que é o empolgante do RPG, é a imprevisibilidade. Isso é que me deixava, quando eu jogava assim, caramba, e agora? Por quê? Você que nunca jogou RPG, seu personagem pode morrer. Você tá jogando, você tem sua vida normal, você pode sofrer um ferimento e
RPG é isso. Olha aí. E agora uma pergunta interessante pro nosso ouvinte, talvez, assim, caramba, acho que negócio interessante, como a gente falou agora. Pô, eu quero jogar RPG agora. Vamos admitir na pior situação possível. São 4 pessoas ou 5 que querem jogar e ninguém nunca jogou. Porque pra mim foi muito cômodo. Eu cheguei num grupo já experiente, todo mundo muito sólido, doido pra ensinar também, com habilidade pra ensinar. O Romulo tava lá, o Luiz tava lá, o Jefferson tava lá, tudo pra dar apoio, então é normal. Mas, e pra quem não tem, assim, muita experiência, testes, como você falou? Então, o ideal, né, é que, por exemplo, assim, se a pessoa tiver essa possibilidade de entrar num grupo que já tem algumas pessoas experientes, isso vai ajudar muito. Mas vamos pegar a realidade de tipo assim, ó, eu quero aprender a jogar, tenho 4 amigos aqui e ninguém manja de RPG. Isso acontece direto, né? Vai ter alguém, sempre vai ter um desses quatro aí do grupo, ele vai ter uma, digamos assim, uma inclinação maior, digamos assim, a ser o mestre, né? É o cara que gosta mais de, sabe, de pensar no macro, é o cara que sabe que tem uma facilidade maior com as regras, né, pra interpretar as regras e tal. Então, normalmente, esse cara, ele vai estar mais inclinado a ser o mestre. Então, assim, a gente brinca, né, que a gente diz o seguinte, ó, o RPG é um jogo que, por exemplo, tem 5 pessoas jogando, né, os jogadores e o mestre. Desses 5, né, a carga de trabalho deles são diferentes, né, porque os jogadores, eles vão jogar somente no dia que a aventura tá sendo jogada. O mestre, ele joga, né, algumas semanas antes, né, porque ele tem que preparar as coisas, tudinho. Alguém vai ter esse perfil, né, que vai ter essa característica, e todo mundo vai se ajudando, né? Então a gente brinca assim, qual é o melhor sistema pra se começar? Eu acho que é o sistema que as pessoas estão a fim de jogar, o que elas têm acesso naquele momento. Né? Não existe assim, tipo, não, isso aqui é o ideal tal. Claro que tem sistemas que são mais complexos, né? Que se você tiver uma base, uma experiência em sistemas, né? Em outros sistemas, vai te ajudar, né? Porque meio que existe um core, né, geral, assim, que todos os sistemas têm, uma lógica, né? Mas cada um tem a sua especificidade. Tormenta é um RPG totalmente brasileiro. Isso. Então, seria bom começar por ele? Tormenta é legal, cara. Tormenta começou um cenário muito legal, mas ele tem alguns exageros que eu acho desnecessário, e aí termina algumas coisas, sabe? Virando muito Dragon Ball GT, né? Dragon Ball Z, e aí eu não gosto muito, sabe? Eu gosto do RPG clássico, né? Inclusive, assim, a minha temática favorita é o RPG terror, né? Desde o clássico Ravenloft, ali dos anos 90, até outros grandes cenários de terror que tem hoje em dia, que pra mim são fantásticos. O sonho da minha vida é jogar um terror, né, diferenciado. Por exemplo, essa aqui vai pra você, Anderson. Liga lá. Existe o RPG que saiu recentemente nos Estados Unidos, né, e infelizmente não chegou aqui ainda no Brasil. Ele é o RPG oficial do Alien. Nossa, bicho, ainda. E aí, veja só, oficial mesmo, porque ele foi um RPG para comemorar o aniversário, né, da franquia. 40 anos de franquia, foi 2019. Então. Ele tem o selo oficial da 20th Century Fox e tem a assinatura do próprio Ridley Scott no livro do RPG, né? Então, assim, ele mostra o universo Alien completo, né? Eu, particularmente, eu queria a oportunidade de jogar um terror, assim, futurístico, né? Que eu nunca tive oportunidade. Eu sempre fico no medieval fantástico, mas eu queria muito ter uma oportunidade dessa. Isso é um ponto interessante, porque, assim, pessoal, dá pra você jogar, existem sistemas específicos, tá? Mas, assim, também existem sistemas que são genéricos, ou seja, que você pode adaptar ele pra qualquer cenário possível. Então existem RPGs, por exemplo, que você vai jogar em cenários de fantasia medieval, né, que é o clássico, né, o mago, o guerreiro, o bárbaro, o ladino, que é o classicão, né, mas também tem cenários como, por exemplo... Você vai jogar Caverna do Dragão, né? Mas tem cenários, por exemplo, como o Cyberpunk, né, que é um cenário distópico, aquele futuro distópico, né, que você tem... Tipo Blade Runner, pra quem já assistiu o filme, né? Você tem RPGs, assim, que podem se passar no universo Star Wars, né, que também é muito bom, né? Velho Oeste, cenário de piratas da época da expansão marítima. Você tem RPGs com temáticas de terror, como vocês falaram aqui. É possível você ter cenário pra tudo. Super-herói, Cavaleiros do Zodíaco. Você tem cenários abertos pra tudo isso. Tô narrando Cavaleiros do Zodíaco. Isso aí, ó. Nesse exato momento. Eu fiquei pensando aqui antes. Já pensou se tivesse um RPG de Lanterna Verde? Sem Hal Jordan sou eu. Pode ser. Essa piada era minha, tava esperando. Imagina, falando sério agora, se você
se cada um pudesse, né, ser um Lanterna Verde, você escolhia a raça diferente. Exatamente. A ideia, ela não é absurda e tampouco ruim, pô. Pegando o conceito lá do Lanterna Verde, dá pra você ter campanhas porque assim, a tropa Lanterna Verde, né, ela cuida da segurança do universo, né? Então meio que dá pra você ter aventuras assim, infinitas, né? Assim, em alguns pontos, tipo, sim, muito distante. Tem os setores, né? Não tem separado em setores lá, né? Tem os setores, mas locais muito distantes do universo sim. não tem Lanterna Verde. É igual a polícia. O local é tão ermo que nem polícia tem lá. Tipo, chegar em determinados bairros assim, ó, isso aí não... Não tem polícia e tal, pronto. Tem outra coisa que controla lá, né? Termina com CIA também, só que não começa com Pô. Pronto. Tava demorando a piadinha. O GURPS, eu não reclamo muito dele, mas quando você pegava... Eu na rede, né? Meu Deus. E realmente era bem complexo fazer a ficha, etc. Mas você podia jogar de um cenário realista, sem poderes, né? Isso. Uma história normal, uma história heróica, uma história de guerra. E você podia viajar para cenários apocalípticos, cenários de viagem espacial. O GURPS você conseguia adaptar qualquer tipo de história. Exatamente. Era aquele jogo que você demorava a pegar a mecânica. Mas também... Você qualquer joga qualquer coisa com ele. Por isso ele é meio complicado, né? Tem que se adaptar a qualquer cenário que você queira. Ele tem regras abrangentes, né? Isso. Teste para cozer o alimento, teste para tudo, praticamente. Para dar uma aula, teste para fazer um show de rock. Tinha um GURPS, cara, que ele conseguia juntar praticamente todas essas questões em um cenário só, né? Que era o GURPS Viagem no Tempo, pô. Então você podia ir desde a pré-história até o futuro e negócio com espaçonave, época medieval, tal. Ou seja, você podia transitar por vários pontos da história. Muito bom, cara. Você tinha GURPS Império Chinês, tinha GURPS Isso. Tinha GURPS História do Brasil. Bandeirantes. Eu não quero falar com Bandeirantes. O Desafio dos Bandeirantes, Isso, aí, ó. Isso aí eu vi, cara. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi um livro de RPG. Tinha isso. Então, ó, o kit básico do jogador de RPG, né? Os dados, os livros, né? E as fichas, né? É o que você basicamente precisa pra jogar, né? Com planilha de personagem, né? Isso. A ficha, né, é ali onde tá todas as habilidades, né, as características do seu personagem, né, como dos mais básicos, como o nome, né, a raça, classe ou profissão do seu personagem, né, o que ele faz da vida, o que ele é, assim como as skills dele, né, as suas perícias e habilidades, né. Pra que servem os dados no RPG, né? Nos sistemas que usam dados, obviamente, né, que existem RPGs que não se usa dados, né. Mas pra que um jogador de RPG precisa ter dado em casa? Os dados, pessoal, eles servem pra quê? Ele serve para aquele momento em que você precisa realizar uma ação que depende do acaso. Então, por exemplo, eu quero saltar essa vala de 3 metros de altura para ir pro outro lado. Então, existe uma chance nesse salto você não conseguir, você falhar naquela tentativa. Então, quando existe essa possibilidade de falha, a gente usa o dado para poder fazer uma probabilidade de qual o percentual de chance que você tem de acertar. Então, dependendo das habilidades do seu personagem, você pode ter um valor que você vai somar aquela rolagem de dados, né? Então, você é um personagem muito físico, então você vai ter uma chance maior do que o cara que é focado só na parte do intelecto, né? O cara que é um mago, ele vai ter mais dificuldade em fazer um salto do que o cara que é um guerreiro atlético, né? Então, assim, dependendo do que você tá escolhendo ali pra jogar, certas habilidades vão ser priorizadas, outras nem tanto, né? Quando se tira o 20, quando a gente fala o que é tirar um 20, né? O 20 é você ter o dado de 20 faces, e aí quando você tira o número 20, né, que é o crítico que a gente chama, então uma proeza acontece, né? Então você conseguiu, né, algo extraordinário e tal. Eu escolhi o nome do meu último personagem, um nome super comum, que era Sam. Aí tem, pra quem já assistiu Senhor dos Anéis, sabe que tem Sam, que é um hobbit, né? Um hobbit, e aí eu coloquei o nome de Sam e fui criticado. Como assim? O humano tem nome de hobbit. Aí eu olho pra um dos colegas, que é um ladino, que era um halfling, cujo nome era Reed Richard. Então, aí você tá tirando, né, comigo? O nome do Senhor Fantástico é o nome de um halfling. Com relação a essa questão de nomes, Anderson, assim, a gente já passou por várias situações, assim, nas nossas aventuras, né? Certa vez, criticar uma escolha minha, né? Porque a minha personagem não tinha nome, então o nome dela era Ela, né? Então eu chamava de Ela. E ela foi adotada por um camarada lá, que o sobrenome dele era Dream, então ela virou Eladrin. Só que aí a galera ficava chiando com esse nome, porque Eladrin... pra quem joga RPG sabe, é um tipo de elfo, né? É um alto elfo, né? Chamado de Eladrin. Só que ela era de uma raça chamada Tiflin, né? Que é aquela raça lá da galera que é meio... como é que eu posso explicar assim, sem ser muito incisivo? É aquela raça que é vermelha e tem chifre, saca?
A turma que cheira enxofre. A turma que cheira enxofre. Bom, deixa eu só. Se você não escutou errado. Então tem várias raças. Você pode escolher, e você não escutou errado quando viu o Thiago falar que há personagem. Ah, é verdade. Então não é obrigatório que você faça personagem masculino. Ou que você, mulher, pode fazer um personagem masculino também. Ou você pode fazer um personagem que não tem sexo, inclusive. O grupo é de homens, né? Mas as personagens femininas nas campanhas deram o que falar com altas pretas. Normalmente são personagens mais marcantes, assim, né? Porque, assim, exige um pouco mais da interpretação do jogador, né? É muito mais difícil você interpretar, por exemplo, você sendo homem, né? Você interpretar uma personagem feminina ou vice-versa. É mais difícil por quê? Porque você tá saindo da sua zona de conforto, né? Do que é normal pra você. Então, normalmente gera situações bem interessantes, assim, um olhar diferenciado sobre a coisa, assim, né? Por isso que o Thiago falou, quando você fizer a personagem, você tem que pensar como a personagem. Não tem uma regra, assim, pessoal, né? Mas são conselhos de mestre, né? Do que você deve fazer ou não fazer. Como eu disse, nas narrativas que eu participei, e olha, foram muitas na minha vida, o conjunto narrador e personagens, jogadores, é o que vai trazer o sucesso ou não da campanha. Porque quando a gente fala de RPG, o que atrai o RPG é a liberdade. Porque eu joguei muito videogame, né, na minha vida, e eles são quase todos lineares, né? Você tem um caminho assim, né? Você tem uma trajetória. A famosa parede invisível, né? Exato. Você não pode ir pro lado pro outro. O RPG, quando eu comecei a jogar, me instigou porque você tinha inúmeras possibilidades, como negar, né? Uma tratativa, ou imaginar, buscar um caminho diferente para o herói. Em tese, quase todos os RPGs, né, trazem os jogadores como heróis do cenário, né? Como heróis não palavra muito pesada, mas como protagonistas, né? Aqueles que vão delinear para onde as coisas estão andando. E eu já participei de narrativas incríveis e também narrativas que fracassaram miseravelmente. Algumas vezes por conta do mestre narrador, e outras vezes por conta dos jogadores. Jogadores, porque essa liberdade que o RPG dá, ela é pro bem e pro mal. Mal também. Isso. É verdade. Porque, às vezes, a liberdade completa de construir, etc., faz com que você esqueça que está num jogo cooperativo. Né? Que RPG é um jogo de cooperação, né? Na maioria das vezes. Alguns cenários, eles trabalham essa questão do horror pessoal, da individualidade, mas o RPG aquele RPG bem pontual, ele é bem específico na proposta dele. Mas a maioria das vezes, sempre é um grupo enfrentando um desafio, né? Então, por isso que a gente se junta, a gente forma grupos, etc. Então, depois que você iniciar no RPG, você tem que conversar bem com os seus amigos, com quem você pretende jogar, com o narrador, sobre a proposta de colocar a diversão, né? A diversão como o objetivo do grupo, e aí buscar caminhos que deixem também tanto o narrador como os jogadores satisfeitos, né, em estarem ali, porque muitos grupos, infelizmente, terminam ou mal começam, porque essa liberdade que o jogador tem de fazer o que quiser, muitas vezes ele esquece de que está no meio cooperativo. Então, termina ele na busca da sua diversão, passando por cima de todos os outros. Então, o RPG. Porque isso aqui é engraçado, porque assim, como o RPG é um jogo de interpretação, então assim, cada jogador, ele tem um perfil diferente. Então tem jogadores que eles gostam mais, eles se empolgam mais com essa questão que a gente chama de roleplay, que é exatamente as situações onde ele vai numa audiência com o rei, ou então ele tem que negociar com um grupo de bandidos lá pra conseguir passar pelaquela região da cidade sem eles serem incomodados, ou sei lá, ele tem que se passar por uma outra pessoa pra conseguir um determinado item. Então tem jogador que tem esse perfil, que gosta disso, que se empolga com isso. Mas tem outros jogadores que estão ali no RPG porque eles gostam de rolar dados, né, que a gente fala, né? Exato. Então o mestre, ele tem que saber equilibrar, né, ali a sua situação porque assim, na verdade, o mestre, ele é responsável por manter a coesão do grupo. Porque como ele é o condutor da história, então ele tem que saber mesclar, né? Eu tenho que não só priorizar um determinado tipo de situação na minha aventura, porque senão eu vou perder esse cara aqui, que gosta de rolar um dado. Ou então, se eu ficar só rolando dado, eu vou apagar a luz desse cara aqui que gosta de brilhar na hora que tem que fazer essas paradas mais de comunicação, tal, etc. Então, assim, além de tudo isso, né, o mestre, ele tem que administrar também essas questões. E tem um outro fator também que às vezes derruba muitos grupos de RPG, que é o famoso ego, né? Que era onde o grupo deveria colaborar, né? Acaba virando adversários entre si. Exatamente. Dracarys. O que é o RPG
sem seus cálculos. É. Exato. Tem história. Olha aqui, eu tô falando das minhas, vocês estão assim, caramba, que negócio de maluco. Eu sou o menos experiente nisso aqui. Já tive partos, caraca, e você fica muito empolgado. Teria que fazer um episódio só de causos, né? A gente Sim. se concentrar naqueles mais tensos, né? Aí vai fazer um apanhado Pois é. geral aqui, né? Porque assim, o nosso grupo de RPG, ele se uniu pela questão do famoso Colégio Laranja e Verde, como a gente já citou aqui, né? Eu tava afim de aprender a jogar e tal, Jefferson também, né? Aí, pô, eu queria jogar tal, não sei o que. Ele só, parece que Rômulo, ele joga. Vamos falar com ele, que aí, ó, tu tá afim de mestrar uma campanha aí pra gente aprender. Aí Rômulo topou. Aí nisso, né, Rômulo chamou o Edmar, né, que é o ladino do grupo. Falou, ó, Edmar joga também. Aí Edmar conhecia Luiz, apresentou o Luiz pra gente, né? Foi. Quando o Luiz foi trabalhar lá no colégio, apresentou, ó, Luiz joga também. Aí, basicamente, surgiu aí o nosso grupo de RPG, né? Bruno também que já não. E Bruno, né? Bruno também que já jogava. Pô, eu esqueci, Bruno, né? Tá faltando, O mestre. Tá faltando. O famoso O mestre das PB, apelações. O gênese do grupo, né? Exato. Na verdade, Aí, Pois é. também. aí foi onde surgiu, né? O nosso grupo de RPG, né? O famoso RPG Curado. Esse grupo, ele tem esse nome porque assim, a gente jogava no colégio, né? Quando a gente largava, a gente ficava lá depois do horário jogando. Só que aí começou a ter alguns problemas, não pelo colégio em si, mas é porque a logística ia ficando ruim e tal. Aí Jefferson morava sozinho nessa época e só lá em casa tem um terraço legal, então só que dá pra gente jogar lá. E aí meio que a gente criou o QG do RPG lá, né? Que era exatamente lá no bairro do Curado, lá em Jaboatão, né? No Curado 4. Aonde eu moro, eu estou nesse E aí momento. virou o grupo do RPG Curado, o famoso RPG Curado. É verdade. De onde veio aí a nossa primeira experiência, no caso a minha, jogando RPG, que foi numa campanha lá de um sistema chamado Caçadores Caçados, cujo mestre era Rômulo. Essa história, ela era ambientada no Recife contemporâneo. Sim, já escutei algumas coisinhas, agora tá me voltando assim a uma nostalgia dessa época. Nessa campanha nós éramos humanos e tínhamos que lutar contra criaturas sobrenaturais, só que a gente não tinha noção disso, né? A gente acabou descobrindo aos poucos essa trama, né, que estava acontecendo. Eu me lembro que nessa história surgiu algumas das histórias épicas do nosso grupo, né? Entre elas, né, a clássica Lança-Chamas e Katana. Katana na Conta da Boa Vista. Na Praça do Diário, pô. Exatamente. Que na verdade não era um lança-chama, né? Era um maçarico. Era um maçarico, né? Agora, explicando o porquê, né? Porque aí o mestre, ele diz pro jogador, diz, o teu personagem, ele tem acesso aqui a alguns livros, algum material que explica como é que se elimina um vampiro, né? Você precisa ou incinerá-lo, ou então você precisa cortar a cabeça dele com a lâmina afiada, né? Aí então o que ele pensa? Bom, então eu preciso fazer o quê? Eu preciso arrumar um maçarico e uma katana. Coisas fáceis de encontrar em Recife. Né? Exatamente. Então imagina, você vai lá, compra um maçarico, coloca lá um sobretudo preto, bota uma katana nas costas e sai andando pela cidade procurando vampiros lá. Esse personagem, se não me falha a memória, o cara era ex-pastor, né? Ele era tipo um médium, tá ligado? Ele era um médium. É um negócio assim, tá ligado? Aí, obviamente, não deu muito bom, né? Não deu. Até porque Veja a só, polícia gente, não esse personagem, entendeu, né? você tem que imaginar que você está fazendo A isso polícia mesmo. não entendeu. Você vai estar Aquele andando na posto gente. que ele- Olha, né? Você, sobretudo, um maçarico, um espada nas costas, Não deu outra. O miserável de Recife ficar com sobretudo preto. Ele conhece a Praça Deu do outra. Diário, rapaz, sabe? Da polícia lá é eterno. E ele tava ali na frente do posto da polícia, passando Pronto. trajado por sobretudo, um maçarico, né? Um E uma maçarico, katana nas costas. E sem querer obedecer as ordens dos policiais, né? Piorar. Solta essa espada aí e solta esse negócio no chão. Aí tu vai fazer. Aí Rômulo perguntou: tu vai fazer o quê? Ele disse: não, eu pego aqui, ó, no negócio do maçarico e aperta. Aí começa a sair fogo. Aí eu dei outra. Ele já sacudiu a katana Pra no policial, tá é ligado? loucura que foi, né? Largue a arma. Mas também tem a história de Luiz nessa campanha, né? Luiz Claro, também- né? O cara que pulou ali da ponte do Pina ali. Pulou algemado ali Sim, no da ponte. mangue.
humano. O avô do afogamento foi Bruno, cara. Exatamente, senão tinha perecido ali. E ouvintes entendam, os personagens escolheram fazer isso. Então veja o trabalho que o narrador tem. Vocês imaginem o seguinte, Luiz, como personagem dele, ele era um parente de um lobisomem, né? Luiz não era um lobisomem, era um parente de um lobisomem. E nesse cenário de caçadores caçados, os humanos são caçados, né? E caçam criaturas sobrenaturais. E aí, os humanos muitas vezes estão envolvidos em conflitos entre criaturas sobrenaturais. O que acontecia? De um lado da Ponta do Pino, existia um parente de Luiz, um lobisomem, e do outro lado da Ponta do Pino existia um vampiro. E os dois iam entrar em duelo. Então, normalmente, ia esperar o quê? Luiz ficaria, né, perto do seu parente, ou fugiria do combate, num sentido, né, correndo em direção ao seu parente. Só que, nesse momento, o nosso companheiro de guerra, Luiz, resolve ter nem a cara nem a coroa, né? Ele vai para a coluna do meio, ele resolve, estava gemado, né, porque ele tinha sido preso, né? Por que ele foi preso, né? Atentado gravíssimo ao público. Correndo do outro dos irmãos e sai em direção à Casa Forte, foi preso no posto da polícia. Só lembrando que ele não fez isso porque quis. Tinha acabado de sair lá da Umbra, né? E quando você sai da Umbra, você sai totalmente despido, né? E ao invés dele se procurar, de alguma forma, né, resolver a situação, ele decidiu sair andando ali pela 17 de agosto, completamente nu. Eu ia dizer que tinha sido assaltado, pô, mas os policiais não engoliram bem a conversa. É nessa hora que você joga um vente e dá 2 diplomacia. Exatamente, né? Exatamente. Nessa mesma campanha, né, nesse mesmo cenário, lá em Vitória de Santo Antão, aquele negócio do vampiro, todo mundo dentro do carro. O que é que tu vai fazer? Eu desço do carro e dou um murro na cara dele. Não, tu imagina, pô. Não, tu imagina. Nós, assim, tipo aqui, a gente aqui, humano, normal, sem nenhum poder, sem nenhuma habilidade, não Zé ninguém. Aí chega lá, parece uma criatura sobrenatural. Chega lá, tocando terror, produzindo vários efeitos, assim, que fogem da nossa compreensão. Aí chega lá, aí, Luiz, teu personagem vai fazer o quê? Não, ele desce do carro, olha pra criatura lá, que a gente sabia que era um vampiro, né? O que tu vai fazer? Não, eu armo assim e dou um bombão na cara dele. Aí até aí tudo bem, né? Tá certo, ó, rola o dado aí pra ver como é que sai esse soco aí. O cara vai e tira 1. Quando você tira 1 no RPG, é uma falha crítica, né? Então o que acontece? Você não consegue realizar aquela proeza e ainda falha miseravelmente. Então ele acaba escorregando. Porque assim, vocês não sabem, mas assim, Luiz, ele tem uma fama justa, diga-se de passagem, de ser um jogador azarado. Pois é. Morte no RPG, como a gente já falou, é uma coisa que pode acontecer, né? Como quem vai ali e volta. Né? E aí você perde o personagem, acabou. Luiz conseguiu a proeza de morrer no mesmo dia, ele morreu 2 vezes. Foi mesmo, com 2 personagens diferentes, né? Então, ele tinha um personagem, esse personagem morreu no combate, a gente, pô, que triste e tal. Aí mais à frente, ele faz outra ficha, ele entra contra o personagem e na próxima batalha ele morre de novo. Ó, essa campanha era tão avacalhada que Luiz, o personagem dele era um Minotauro. O Minotauro da pelagem. Famoso Minotauro. Branco, famoso. Né? Não, ele era cinza. Minotauro cinza. Então, só que aí quando ele faz o segundo personagem, ele disse assim, pô, não vou fazer outra ficha não, pô. Eu vou pegar a mesma ficha, só vou trocar o nome. Aí só trocou o nome. Aí esse Minotauro aí, pô, que apareceu aí, não, pô, ele é irmão do outro, pô. Só que esse agora tem a pelagem branca. Olha aí, eu sabia que tu não era albino nessa história, pelo menos essa história. Os irmãos, pô, no mesmo dia, pô. Morreu no mesmo dia. Coitado dessa vaca mãe, velho. Perdeu os 2 filhos. Ó, toda campanha, ó, é sério, toda campanha minha, Luiz tem que perder um personagem. Já é certo, já. É toda campanha ele vai perder um personagem. Ô, Thiago, e o Guerreiro da Balaclava? Tinha o Guerreiro da Balaclava que não mostrava o rosto, né? Foi esse que caiu, não foi? Que foi jogado do poço, não foi? O Grell matou, pô. Isso, a criatura lá agarrou ele pelos tentáculos e o grupo pegou tentando ajudar, né? Atacou a criatura. No que eles atacaram a criatura caiu, segurando o personagem lá do Luiz, aí caiu num poço de 30 metros e perdeu. Deu uma vida queda. Aí ele fez outro. Então, aí ele fez outro personagem. Adivinha qual foi o personagem que ele fez? O Minotauro. Esse Minotauro, ele pegou uma doença desconhecida lá e morreu também, tá ligado? O Guerreiro da Balaclava ia ficar forte em que nível, Rômulo? Que é outra máxima de Luiz. Não, Luiz, esse teu personagem é muito bom, não, mas no 5º nível você vai ver. Se fosse no 5º era bom, Anderson. Se fosse no 5º era bom. É assim, não, pô, quando ele tiver no 16º nível, ele vai ficar bom. Quer dizer, gente, acredite, você passar de nível no RPG não é uma coisa assim, vamos começar, tipo, vamos começar a jogar, são 7,5, lá, tô no nível 1, óbvio, né?
Aí do Itoros passa pro nível 2. Não. Eu vou te dar um exemplo, Anderson. A gente tem uma campanha, a campanha que a gente começou jogando nesse grupo do Curado. A gente começou a jogar essa campanha em 2009. 2009. Aí o que acontece? A gente tá em 2021. Sabem que nível a gente tá? 10? 9. Aí você pensa, ouve, meu Deus, e quando é que a gente ganha? A gente nunca ganha esse jogo. Mais uma vez, você não vai ganhar um jogo. Você pode, assim, finalizar a sua quest quando você quiser. O importante é às vezes não finaliza. O importante não é chegar ao final, o importante é o caminho. Às vezes não finaliza, não. Às vezes o grupo falha na missão e acabou. Perdeu, já era. Todo mundo já foi, tchau. Não esqueça de uma batalha cujo nome do personagem era, eu acho que era Capitão da Guarda. Orestes, grande Orestes. Nunca mais eu esqueço. Meu irmão, o Asi que eu morri. Não, todo mundo, pô, todo mundo. Edmar quase morreu. Mas todo mundo foi. Esse combate, vocês conseguiram sobreviver, porque o Jefferson, quem não sabe, é o meu primo, né? Grande Jefferson. Ele conseguiu a façanha, pô, de tirar um 20. E aí, nesse combate lá contra o Capitão da Guarda lá, o Orestes, né? O grupo tava sendo massacrado. Então eram 5 jogadores contra um cara só. E esse cara tava doutrinando o grupo. Tava feio. Aí o gordo conseguiu tirar um 20, né? Aí Luiz até falou assim na hora: não, joga de novo que tu vai tirar outro 20. Aí eu disse: não, pô, é impossível, não tem condição não. Aí quando joga lá o dado, aquele momento de tensão, o dado caindo bem devagarzinho. 20, ó. Aí a turma. Eu nunca berrei tanto, velho. Aí nessa hora subiu a emoção ali. Saca quando você tá assistindo Cavaleiros do Zodíaco, que tá lá, todo mundo lá nas 12 casas, todo mundo caído lá, ceia lá, já chegando lá no santuário. Aí começa aquela trilha lá da mãe de Yoga, né? Que é a música lá triste lá e tal. E aí todo mundo começa lá, ceia, e a ceia lá. Começa a sentir a energia, o cosmo da galera, começa a gritar por Atena. Aí começa a subir aquela música que vai aparecer aí na edição. Quando a galera tirou esse 20, cara, subiu essa música aí na hora lá, o jogo virou totalmente. Aí começaram a acertar também, né? O berro da galera também, né? Foi um berro. E aí o combate virou e conseguiram vencer o cara, né? Virou literalmente. Agora, assim, tem uma história legal também de Luiz, né? Que era o personagem dele também numa campanha minha, o famoso Seu Balta. Isso! Grande seu Balta, cara. Grande Baltazar, um guerreiro já veterano. E diga-se de passagem, né, Tiago? Inspirado em um grande amigo nosso, né? O grande Jonas. Exatamente. Né? Demorou a ser citado. Personagem que eu fiz em homenagem a Jonas. Então, o Seu Balta era já um cara cansado. Tipo, ele é inspirado também em Danny Glover lá no Sargento Murdoch, né? É exatamente, na mistura de Jonas com Danny Glover, cara. Isso, de Máquina Mortífera. Então é aquele cara que já quer se aposentar, ele tá na última semana dele ali de serviço, ele foi contratado pra uma missão, só que ele já tá no fim de carreira, né? Ele era cego de um dos olhos, já tinha um sobrepeso. De Jonas ele tinha barriga, né? Exato. E eu tinha combinado com o Luiz, é o seguinte, ó, esse teu personagem, conforme ele for passando de nível, ele vai ganhar os níveis, tal, tudinho, só que assim, ele vai perdendo força e destreza. Ele vai ganhando sabedoria e inteligência, vai perdendo força e destreza, porque ele vai ficando mais cansado, né, tal, mas ele vai ficando mais sábio. O objetivo dele era chegar no 10º nível. Quando ele chegasse no 10º nível, ele ia se aposentar. Ô, Anderson, ó a aposentadoria que eu tava pretendendo, cara. Não, eu vou parar aqui, né? E tô pensando em fazer 2 coisas quando me aposentar dessas aventuras e tal. Ou eu vou ser protetor de caravana, ou então vou ser baleeiro lá no Mar do Norte, entendeu? Coisas boas pra pessoa meio fora de forma. Com menos um olho, né? Ser baleeiro e o protetor de caravana. Pra mim, Luiz, sua melhor história foi aquela. Então, Luiz, você vai pegar água e olha ao fundo uma bela mulher pegando não sei o quê. O que é que você faz, Luiz? A mulher começa a chamar você. Aí Luiz vai, cara, num lugar ermo, sem ninguém. No final, a mulher era uma bruxa. Uma bruxa, cara, ali foi punk. Ele quase morre. Quase morre, cara. Eu fiz Luiz. Ela vai lá, você vê aquele chamado lânguido, né? Parecendo uma sereia. O que você faz? Eu vou. Não. E o pior é que o restante do grupo chamando ele, Fjord, volte, Fjord. Fjord não voltou, Fjord continuou. Aí surgiu daí a frase, tá ligado? Volte, Fjord. E Luiz também tinha o famoso anti-paladino. O anti-paladino. É um paladino do mal. Não, porque assim, paladino é aquele personagem, né, que é o cara,
topo certinho. Ele é o cara justo, né? O cara que segue uma causa, né? Uma divindade, uma ordem. E ele é o cara que vai totalmente pela justiça, né? Então é o exemplo, assim, a retidão, etc. Luiz, ele tinha um paladino, e o paladino no RPG, ele é um personagem que tem a capacidade de curar, tipo, pela imposição pelas mãos, né? Aquela coisa que você meio que se Miyagi ali, né? Só que pra fazer essa cura, ele dependia das habilidades de sabedoria, né? Porque na ficha do D&D você tem 6 atributos, né? Que é força, destreza, constituição, sabedoria, inteligência e carisma. Então você dependia da sabedoria pra poder fazer essa cura. Só que o personagem de Luiz, o paladino de Luiz, ele investiu muito mais em força, destreza, só que sabedoria e inteligência era baixo. Inclusive, a sabedoria dele era negativa, pô. Pois é. Então a gente brincava que a gente dizia o seguinte, como um paladino é burro. Então, velho. aí a gente dizia o seguinte, que o paladino de Luiz, ele era um anti-paladino, porque na hora que ele ia curar o cara, em vez de curar, ele dava dano, tá ligado? Pois é. Aí o cara, eu tô com a ferida aberta aqui, aí ele, pera aí que eu vou lhe ajudar. Aí o cara, não! O inesquecível Fjord, grande Fjord. Tem uma característica dos personagens de Luiz, que é o seguinte, Luiz, não, eu sou um paladino, sou um clérigo, sou um cara bondoso e tal. Só que aí no meio do combate, o personagem de Luiz se empolga. Aí chega assim, aí termina. Aí ele era um clérigo bondoso e tal. Aí termina o combate lá, a gente lutou contra uns orcs, a gente quase morria, não sei o que. Terminou o combate, e aí, Luiz, não sei o que. Ele, eu vou pegar aqui esses orcs e vou espetar as cabeças deles aqui pra deixar um recado. Aí o mestre, Luiz, tá ligado que teu personagem é bondoso, né? Aí ele. Não, eu só pensei isso assim, mas não vamos fazer isso não, porque é meio pesado. Vamos só juntar os corpos aqui e tocar fogo. Luiz, veja, uma pessoa bondosa ia fazer o quê? Apesar de tudo, né? Rezar pelas almas e tal. Não, vamos queimar mesmo. E dobrar umas cabeças. Outra experiência minha, Rômulo, que Rômulo na época deu a maior gaitada do mundo, naquela campanha de Dragonlance, onde eu fiz um guerreiro minotauro, matador de minotauros. E como que saiu, Rômulo? O Minotauro homicida mesmo. O Minotauricida. Minotauricida. Minocida, né? Está em quase tá em todas, ele tá em quase todas. Hoje, Tá em todas. Luiz, ele é um veterano do RPG, então ele tá sempre em situações de cataclismo, né? Dracarys. Tem uma outra campanha, um grupo um pouco já mais amadurecido, em outro cenário, que é o cenário do D&D, em que a gente tem histórias que qualquer reunião nossa, essas histórias sempre vêm à tona. A gente costumava, às vezes, escolher uma casa e jogar noite afora. Já virou noite jogando, né? Pois é. A casa escolhida nesse dia, dessa campanha, foi a casa de Tiago, né? E a gente jogou, a gente estava preparado para uma grande aventura, né? A gente estava chegando no final da dungeon para enfrentar o inimigo maior de todo o cenário. O famoso Ciclope Empalador, né? Pois é. O Ciclope Empalador. Nossa senhora. Com menos 5 na shuriken pra acertar o olho, né? Vem daí, né? Exato. É verdade. Exatamente. Menos 5 na shuriken pra acertar o olho do Ciclope. E fora que os desafios estavam um pouco além, né? Da capacidade dos nossos personagens. Nós estávamos pensando que o desafio final seria terrível, né? Como todo, mas estaria dentro das nossas possibilidades. Você estava em que nível nessa época? A gente era terceiro nível. Terceiro, tá. Durante a madrugada toda, o combate vai se dando de uma maneira que os personagens iam cair um a um do outro, caindo, e não havia perspectiva nenhuma de que os que estavam de pé conseguiriam dar conta do recado. Até que em algum momento o narrador diz que a gente escuta o barulho de ratos, né? Fora do... Um rato específico. Um rato. E aí... eu já era veterano de RPG na época, e eu sabia que não era à toa que o narrador evidenciava um chiado de rato, porque na dungeon você espera ter chiado de rato, tudo que é lugar, não tá na caverna. Mas é a famosa chave de Chekhov, né? Se tá lá, tem que usar. Tem que usar, exato. A gente diz entre os jogadores que existe o on e o off, né? O on é aquilo que o seu personagem sabe e o off é aquilo que você sabe. Então eu não posso usar a minha experiência de outras campanhas para ter vantagem com o meu personagem, né? Nível 3. O famoso metajogo. Olha aí a dica, viu?
Então o meu personagem já tinha caído 3 companheiros, né? Acho que ele tinha caído o terceiro já, ou estava no segundo de queda. E vendo que meu personagem nunca iria concentrar as atenções no rato, quando tinha um perto do caldeirão de fogo, né? O outro perto do ciclope embalador e o outro caído do outro lado da sala, né? E eu tinha telefone. E o Minotauro já tava morto mesmo, sem... Pois é. Os outros estavam inconscientes, o Minotauro do Luiz já tinha falecido já. E aí o narrador falando, ninguém ia olhar pro rato, né? Ninguém ia parar em sã consciência, no caos, olhar para um rato. Por quê? É que alguém ouviu o rato. Não, ouviu. Ouviu, tá. E aí o danado do rato, pô, era o seguinte, né, que a gente não prestou atenção, entre aspas, né? É que o rato era o cara que ele tava transfigurado, né, que era o mago apelão dos Paranauê lá, ele tava... Um PC. Isso, ele tava transfigurado de rato. Então, assim, ele queria que a gente atendesse o danado do rato, porque aí o rato ia se transformar no cara e ia ajudar a parada. Aí, tipo, começou a cair personagem, parecendo mamão maduro, tudo caindo. Aí o rato, caiu todo mundo, agora eu vou ter que me revelar aqui. Aí, do nada, o rato chega lá, se transforma no cara. O mago e tal. Prende o ciclope empalador lá com as vinhas, mata o outro maguinho lá e, tipo, e ainda dá um esporro na gente, pô. Pois é, cara. Porque vocês não atenderam o chamado, não sei o que, meu irmão, a gente tava morrendo aqui, um ciclope de 2,5 metros aqui, com uma lança, empalando e jogando a gente no caldeirão. Importante saber que esse mago talvez não fosse nenhum jogador, ele é um dos famosos NPC. Isso. Que é o personagem... Que é o personagem que não é controlado por jogadores, né? Isso, que é um personagem do mestre. Pelo mestre. Então o mestre joga. Isso. Só que ele é aquele personagem, acho que um pouco mais difícil de você manipular, porque assim, ele tem que estar lá, fazer parte, né, mas não pode influenciar o jogador a fazer algo. Isso. Quem já jogou algum jogo de RPG eletrônico sabe bem o que é o NPC, né? É aquele personagem que você fala com ele na cidade, né, tal, troca ideia com ele. Agora, Thiago, Oi. Que horas eram quando isso aconteceu? Que horas da madrugada era? Quando a aventura teve o desfecho? Isso já é madrugadona dentro, assim, 3h33. Pois é. E aí a gente deu aquela pausa pro lanche, o narrador contou... Falou 3h33, caiu tudo lá, irmão. Caiu tudo aí, né? Nossa senhora. Porque depois que o mestre narrou todo o epílogo, né? Vocês salvaram, acabaram com o mago, e tal, e agora vocês podem regressar. Pode voltar pra cidade. Isso eram 6 horas da manhã. Tava tudo amanhecendo. Dia clareando. Felizes, né? Por ter o NPC ter salvado a gente não ter morrido todo mundo. Eis que o narrador resolve um combate de saideira. No prólogo da próxima história, que a gente vai falar pro nosso vilarejo. Não, combate banal, assim, né? Tipo, vocês estão atravessando aqui, vocês veem uma emboscada aí de uns gnous, né? Que eram tipo homem-hiena, né? Os gnous, povo gnou, lembra? Aí o combate banal, assim, ó, só atravessa aí, mata esses caras e segue a viagem, tá ligado? Aí é o que aconteceu. Todos os personagens morreram. O famoso TPK. Total Party Kill. Todos. Ou seja, porque caiu um meteoro, foi? Não, a gente perdeu a batalha, pô. Que a gente brinca, pô, porque Bruno era assim, pô. A gente, em outra campanha dele, a gente tava jogando nível 3 também. A gente foi enfrentar uns bandidos beira de estrada, assim, uns bandidozinhos de embosca caravana. Aí chegou lá, pô. Aí nesse dia, pô, eu tinha um personagem lá que todos os personagens meus, eles começam com a letra E. Então, todo e qualquer personagem das minhas histórias de RPG, eles sempre começam com essa inicial. Então, eu tinha um personagem chamado Ethereum, que era um meio orc. E ele batia pra caramba, pô. Batia muito. Aí a gente jogando lá e tal. Aí, ó, vocês encontram aí os bandidos e tal, eu disse, vou jogar aqui. Aí eu tirei um 20, né? Só que como ele era bárbaro, ele podia jogar de novo, né? Quando eu jogo, eu tiro outro 20, pô. Aí como ele era meio orc, ele ainda tinha também bônus em cima. Ou seja, quando foi fazer os cálculos, em uma jogada, eu tirei 75 de dano num bandido beira de estrada. Aí a gente todo feliz, né? Pô, esse cara aí já era, né? Foi pra outra dimensão, não sei o quê. O cara tinha quanto de PV? Então, aí quando a gente diz assim, e aí, Bruno, morreu, não sei o que, ele... Não, pô, ele nem sangrou. Aí, tipo, todo mundo para, assim, o sangrar no D&D quarta edição que a gente fala, tá? Quando o personagem ele chegava na metade dos pontos de vida dele. Então, se ele tem 100 pontos de vida, chegou em 50, a gente diz, sangrou, que é a indicação de que ele tá ali meia vida, sabe? Inclusive, né, tinha a história clássica aí de onde surgiu aí a história do mel, né? Toda vez que o personagem sangrava, a gente tinha uma tradição que era, toda vez tocava lá Luiz Carlos, né? Aí quando a gente diz assim, 75 de dano, né? E morreu ele? Não, a gente sangrou pelo menos, né? Ainda não. Aí a gente olhou assim, caramba, velho, bandido beira de estrada, velho.
PV desse rapaz. ele tem ponto de vida, tá? Ele tinha bem uns 200, pô. Ô, Romulo, era um bandido, mas era porque vocês não entenderam, cara. Era um bandido de estrada que treinou durante um tempo no santuário da Grécia. Da Grécia. A Grécia. Aí ele saiu do santuário da Grécia pra roubar a estrada. Pô, muito bom. Bandido de estrada, cara. Um bandido de estrada com 180 pontos de vida, pô. Ele tinha mais de 100, porque mais de 100. Dele, e ele sangrou depois de dar uns 40 ou 50 de dano nele. Ele sangrou. Ele, meu Deus, não caiu não, sangrou agora. Eu disse, pronto. Eita, caramba, velho. Eu gastei o diário. Mas é a vida, pessoal. Quando a gente jogava essa campanha, pô, era tipo assim, era o próximo combate e a gente já sabia, ó, já se despedia, galera, se eu não voltar desse combate aí, minha espada fica com fulano, minha armadura fica com cicrano, ó, diz a fulaninha que... Bota o de domingo, pode me esquecer. Diz ao meu filho lá que eu não vou poder voltar, e já era assim, todo combate a gente já se despedia antes, porque a gente sabia que não tinha condição não, velho. E por sorte a gente ainda passava, né, mas... Difícil. Era complicado, temos armadilhas, temos desafios, temos portas. E em algum momento da dungeon, a gente encontrou uma cena bem clássica, né? Até de Indiana Jones. Uma sala cheia, né? Daquelas pedras que você pisar. E aparentemente, no final da sala, existiam 2 pedras, tá certo? 2 pedras. Uma pedra estava com uma estátua, assim, aparentemente, algum invasor da dungeon tinha virado pedra, uma armadilha, e do outro lado, uma alavanca, que provavelmente abriria a porta que a gente não conseguiu, né, avançar na dungeon. Então, era a única maneira de avançar na dungeon, era abrindo a maçaneta, abrindo a alavanca. E aí, a gente ali pensando, vamos dar com cuidado, porque deve ter armadilha, tal. O narrador provavelmente passou uma noite toda, né? Um dia todo, planejando cada pedrinha daquela, né? Se pisar na terceira, né, Tiago? Trabalhou de xadrez, né? Era, tipo, tinha que fazer os movimentos lá. Aí, eita, aconteceu nada. 2, eita, você levou uma flechada. Só que o meu personagem, eu falei, tinha teleporte. Ele tinha teleporte, né? Então foi o que a gente fez. A gente pegou um pedaço de corda e foi jogando pedrinha até pedrinha, né? Pra ver o que acontecia com o danado pedaço da corda. E chegou um ponto que eu contei e tinha exatamente entre a atual pedra que eu estava e a maçaneta, a minha distância de teleporte. 7 casas. Então, pronto, já consegui. Né? Agora eu consegui. Quando eu teleporto e caio em cima da alavanca, o narrador pra mim faz: você ativou uma armadilha. O quê? Pessoal, é muita sacanagem. Metade da sua vida. Aí eu fiquei dizendo, mas peraí, essa armadilha não tinha saída, porque qualquer capanga do chefão que fosse abrir a deixa... Numa campanha que o Luiz mestrava, eu tinha um personagem que ele era um mago, só que mago normalmente é um cara sábio, que tem uma vida bem voltada assim pra estudo, porque ele precisa conhecer ali os pergaminhos e tal, só que o meu mago, ele era um mago alcoólatra. Então, tipo assim, ele não conseguia, até então, ele nunca conseguia progredir nos estudos dele, avançados, porque ele sempre tava na boemia, né? Então ele não conseguia progredir. Aí ele só conseguia conjurar magia se ele tivesse... Exatamente. Então, assim, quando ele não tava alcoolizado, então ele ficava perreado, porque ele não ia conseguir conjurar magia, né? Era foco arcano dele era a bebida. Cachaça. Aí esse mago, inclusive, ele foi expulso do grupo. Nossa, também pode acontecer, vocês podem ver também. Ele foi expulso. Agora foi expulso de uma maneira injusta, diga-se de passagem, tá? Ele foi expulso porque, assim, ele era da escola da necromancia, ou seja, a fonte de poder dele era do mundo dos mortos, né? Então, a energia vital, né, ele usava pra poder conjurar as magias e tal. Só que nesse grupo da gente tinha um clérigo, e esse clérigo, ele era totalmente avesso à necromancia. E aí chegou num impasse, né? Disse, ou sai o mago, ou sai eu do grupo. Aí eu achando que o grupo ia argumentar com ele, ia tentar convencer, o grupo, não, então a gente tá com você. Aí eu digo, sai mago. Eu digo, como assim? Como assim? Eu tô sendo expulso do grupo? Tô sendo expulso do grupo? Não, o seu personagem, por favor. Nesse dia saiu do jogo. Com argumentos semelhantes, se a gente levasse em consideração, na tua própria campanha, Tiago, o meu Jedi poderia ter sido expulso do grupo da mesma forma, tá ligado? Porque eu era um Jedi em Star Wars, na época em que o Jedi estava todo sendo caçado e aniquilado, obliterado por todo tipo de gente, aí eu me junto ao grupo e a galera, como assim, meu irmão? Você é um Jedi aqui e tal, não sei o quê, e a turma sendo caçada aí? Não, eu não quero dar com esse cara, não. Poderia ter acontecido, né? O meu cavaleiro Jedi era muito forte. Era muito aloprado, muito apelão. Tive muita sorte nos dados. Era humano.
que eu cheguei a dizer a Thiago, eu cheguei a dizer assim, olha, se algum dia eu conseguir atingir o nível 10 com esse personagem e eu me encontrar com Darth Vader, eu vou bater nos ombros dele e vou dizer, olha, só não te mato, porque se eu te matar agora, não vai ter os filmes. Estamos encerrando mais uma edição do Carroça de Duque Podcast. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Se Anakin Skywalker é o filho da força com a mulher lá, então eu sou o filho de Cristiano Ronaldo com Maradona. É isso aí.